E aí, galera, como que vocês estão? Então, agora estamos iniciando a segunda semana de aulas online. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam aproveitando bem e quero indicar para vocês que vocês se organizem, façam uma tabela de horários para que não fique muito pesado, que vocês consigam realizar e assistir todas as aulas e atividades sem que isso acumule demais durante o dia de vocês. Então, vocês conseguem fazer essa organização e uma tabela é bem interessante. Então, construa uma tabela numa folha de caderno aí mesmo, para ajudar, facilitar a organização com os horários. Beleza? Eu acho que vai ficar bem mais fácil estudar. Como nós já terminamos o nosso conteúdo nas últimas 2 aulas, agora nós vamos iniciar um processo de retomada. Então, nós vamos retomar os conteúdos, os conceitos, as ideias que nós já tivemos ao longo do primeiro bimestre, ao longo do início desse primeiro bimestre. A retomada tem o intuito de fixar melhor todo esse conteúdo que já foi desenvolvido, já foi trabalhado com vocês, tá? Como vocês lembram, eu espero que lembrem, no início do nosso bimestre falávamos sobre globalização. Então, para a gente iniciar, eu quero que vocês relembrem o termo globalização. Globalização é sinônimo, significa aí conexão entre as culturas, entre os povos do mundo todo, tá? Então, iniciamos esse processo de globalização com as grandes navegações, é o grande marco. Não que antes das grandes navegações não tenhamos contatos de culturas diferentes. Nós tínhamos sim, com certeza. Então, existiam a Rota do Chá, por exemplo, o comércio muito intenso entre a China e a Índia com os povos europeus, né, passando aí pelo Oriente Médio. Os povos do norte, do extremo norte africano, que ficavam situados ali no litoral do mar Mediterrâneo. Então, havia sim uma troca cultural, mas não eficiente que abrangesse aí todo o planeta Terra. Então, é muito interessante a gente visualizar que esse processo de globalização tem início nas grandes navegações, porque é nesse período aonde você tem uma amplitude maior, aonde você consegue chegar nos 5 continentes povoados. Então, é nesse período onde você tem a efetividade dessa conexão cultural, beleza? Então, por isso que a gente tem como marco. Claro que durante todo o processo histórico nós vamos ter alguns eventos, alguns fenômenos que efetivaram ainda mais o processo da globalização, como a criação da internet lá na segunda metade do século XX. A internet, ela corresponde a um processo facilitador que diminuiu ainda mais essas fronteiras que tínhamos no mundo, tá? Então, a criação da internet, ela é primordial para todo esse processo de globalização, tá? Iniciamos essa retomada de conteúdo na atividade 4, tendo aí a questão número 1, beleza? Então, a questão número 1 se refere ao PIB mundial e ao comércio. Por que que isso está ligado à globalização? A globalização, gente, ela tende a construir aí uma ideia de massificação, de tornar as culturas homogêneas. Por quê? Quanto mais você mistura, mais semelhante fica. Vamos lembrar aí de uma receita de bolo, por exemplo. Você vai lá e vai colocar a farinha, vai colocar o leite, os ovos, o açúcar, o fermento, né? Quando você coloca tudo isso dentro da bacia, você consegue identificar ainda. Você consegue identificar o trigo e diferenciar do açúcar, por mais que eles sejam bem parecidos. Você consegue identificar com bastante facilidade o ovo, o leite, né? Mas a partir do momento que você começa a misturar, aquilo começa a se tornar uma coisa só, homogêneo, tá? E a ideia da
globalização é essa também. Então, a partir do momento que você começa a promover essa vinculação cultural, essa troca cultural muito intensa e misturar essas culturas, a tendência é que os gostos, as práticas culturais, comecem a se tornar cada vez mais semelhantes. E quando nós falamos dessa semelhança, nós falamos de uma homogeneidade também do mercado comercial mundial. Então, acaba se tornando mais fácil você comercializar, por exemplo, um produto no mundo todo. Quem aqui gosta de comer um Big Mac, por exemplo? O restaurante McDonald's, ele está no mundo todo. A facilidade dele se espalhar é justamente essa facilidade de você ter esse mesmo apetite por uma determinada comida. Beleza? Tranquilos? E, além disso, nós temos também a espacialização dos modelos de produção. Nós vamos ter espalhados pelo mundo diversas indústrias multinacionais e transnacionais. Tudo isso combinado promove um aumento muito grande da circulação financeira no mundo, aumentando, então, o PIB mundial e também as relações comerciais mundiais, como importações e exportações. Beleza? Tranquilos? Então, vamos continuar. O nosso próximo exercício é o exercício número 4, da página 6. Beleza? Então, o exercício da página 6, exercício número 4, ele nos mostra a inclusão digital ao redor do mundo em 2018, tá? Então, ele vai nos mostrar em forma de um infográfico. Por que infográfico? O infográfico é algo que traz informações pertinentes, mas distribuído de uma forma muito fácil de você perceber. Então, o infográfico ele tem o intuito de tornar a visualização da informação mais fácil, tá? Então, esse infográfico ele mostra a inclusão digital ao redor do mundo. Por que é importante falar disso? Já relembramos ali no início da aula que a globalização ela se efetiva muito com o fenômeno, com o advento da internet, tá? Então, quando falamos da inclusão digital, nós falamos dessa capacidade de toda essa população do mundo poder se conectar, tá? E a gente tem ali a primeira informação do nosso infográfico, que traz o número de população absoluta do mundo. Então, o que é a população absoluta? É o número total de pessoas que existiam no mundo na data de construção desse infográfico, em 10 de junho de 2018, beleza? Então, tínhamos ali 7 bilhões e 593 milhões de pessoas, tá? É interessante que ele traz mais um dado ali embaixo, que é 55% urbanização. Significa o quê? Que dessas 7 bilhões de pessoas, mais ou menos aí 4 bilhões vivem em cidades, tá? Em concentrações urbanas. Isso não significa que essas pessoas vão ter acesso à água tratada, à luz elétrica, a saneamento básico, a moradias de qualidade. Não. Isso significa que elas vivem em aglomerações. A urbanização diz respeito à proximidade das moradias, tá? Então, não significa que elas vão ter uma boa condição de vida por viverem em um ambiente já urbanizado. Por exemplo, as maiores favelas do mundo estão situadas às margens das grandes cidades e são considerados territórios urbanizados pela proximidade de uma casa a outra, tá bom? Então, o segundo dado mostrado ali é usuários da internet, beleza?
Então, ele vai permear 53% da população. 53% da população mundial tem acesso de alguma forma, de alguma maneira, à internet. Sendo essa via celular, por planos de dados, por exemplo, sendo o acesso à internet por fibra nas casas, nas residências, sendo acesso via satélite, lembrando que o satélite ele é um repetidor de sinal, tá? Da internet, sendo acesso por LAN house ou lojas que forneçam esse tipo de acesso. Então, não significa que elas vão ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não. Significa que em algum dado momento elas vão ter acesso aí no seu cotidiano à disponibilidade da internet, tá? Então, às vezes parece um número muito alto, mas não significa que todos vão ter a facilidade de ter internet ali 24 horas por dia e a semana toda. Tá bom? Tranquilos? Vamos para o próximo. Usuários de mídia social, tá? Esse é muito importante a gente trabalhar. Ele atinge aí 42% da população. Significa que 42% da população mundial possui aí algum tipo de mídia social. Possui Facebook, WhatsApp, o Instagram, o Messenger, o LinkedIn e qualquer outro tipo de mídia social que circule aí no nosso planeta, tá bom? Essas mídias sociais, elas têm hoje em dia um papel muito grande dentro da sociedade atual, tá? Quando nós falamos da acessibilidade das mídias sociais, nós podemos fazer um paralelo temporal. Por exemplo, o rádio levou em torno aí de 40 anos para alcançar 50 milhões de usuários, tá? Em torno de 40 anos. O Facebook, ele levou em torno de 9 meses para alcançar 100 milhões de usuários, ou seja, quase metade da população brasileira. O que isso tem a ver? Porque isso é importante. Quando falamos dessas mídias sociais, temos que considerar que hoje em dia se torna mais fácil você ser inserido nesse ambiente. O acesso à tecnologia também facilita muito a dissipação dessas mídias sociais, beleza? Então, por isso que temos aí 42. Além das mídias sociais, temos o uso do telefone móvel, da telefonia móvel, que é nada mais nada menos que o nosso celular, tá? Hoje, 68% da população mundial tem acesso ao celular e ao sinal aí do celular. Esse é um dado importante, porque não significa que esses celulares vão estar conectados a uma rede, e sim que eles vão ter alguma funcionalidade no dia a dia, tá bom? E isso fica claro no próximo e último dado, que é o uso das redes sociais em telefone móvel. Então, isso é a combinação de 2 dos pontos que estamos tratando. Então, apenas 39% tem acesso aí a essas mídias sociais nos telefones móveis, formando aí uma percepção de como está distribuído o acesso à informação no mundo. Beleza? Tranquilos? É interessante esse infográfico para a gente trabalhar a porção que não aparece aí dentro dessas informações. Então, essa porção, ela encontra-se aí à margem dessa sociedade globalizada. A sociedade globalizada, ela indica facilidade nos processos, acesso à tecnologia, acesso à qualidade de vida. Porém, é só essas pessoas que têm o acesso e estão dentro dessa globalização. A maior parte da população do mundo ainda não vai ter acesso
a mídias sociais, por exemplo, ou a internet, e mais ou menos aí 35% da população não vai ter acesso nem à luz elétrica. Então, a gente está falando de um mundo globalizado, conectado, mas nem toda a população do mundo está globalizada, está conectada. Tá bom? Tranquilos? E com isso, nós vamos para nossa próxima questão, que é a questão número 5. Essa questão ela é muito interessante, porque na primeira aula falamos sobre isso. E falamos dos meios de transporte. É importantíssimo isso. Por quê? Porque até a invenção aí do telégrafo, nós não tínhamos a comunicação separada do transporte. Comunicação e transporte são as duas redes que movimentam o mundo todo. Você se comunica e você se desloca. E isso faz um movimento de todas as dinâmicas produtivas dos seres humanos no planeta Terra. Então, até o surgimento do telégrafo, o transporte estava aliado à comunicação. Então, a velocidade com a qual podíamos nos comunicar estava completamente vinculada à velocidade do transporte da época, tá? Então, é muito interessante essas imagens porque eles mostram os principais tipos de transporte nos últimos 500 anos. E a gente pode aliar esse transporte até a produção aí do telégrafo à comunicação. Então, nós podemos dizer que lá no início das embarcações a velas, nós tínhamos um tempo de comunicação muito maior do que hoje em dia. Ou seja, as distâncias eram muito maiores. Vamos colocar aí para a questão viária dos trens. Os primeiros trens, eles datam aí de 1860 e 1840, 1860, que dá início aí ao barco a vapor e também ao motor a vapor aí da Maria Fumaça. Esse é um marco muito grande, por quê? Porque o transporte em terra, ele era medido na velocidade das carroças e carruagens, em torno de 15 km por hora. Quando surge aí o barco a vapor, nós temos uma movimentação em torno de 60 km por hora. Então, você vai quadruplicar o valor, a velocidade de comunicação e transporte. Depois vieram os trens com motores a combustão e essas velocidades supersônicas. Então, hoje nós temos trem, por exemplo, que consegue atingir 800 km por hora. E, por último, o avião. O avião, um Boeing de passageiros, ele voa aí na velocidade de 1.200 km por hora. Então, a gente tem aí uma facilidade na distribuição e na organização desse transporte, tá? Lembrando que a comunicação se desvincula e hoje em dia a comunicação não depende mais do tempo de transporte, por mais que ele tenha se desenvolvido de uma forma muito grande e acentuada na nossa sociedade. Porém, nós hoje temos uma comunicação praticamente instantânea, tá bom? Tranquilos? Então, vamos para a nossa próxima atividade. É a atividade número 6, tá? Essa vai ser o nosso último conteúdo de retomada dessa aula. Com toda essa conexão, com todo esse processo de massificação cultural, nós vamos ter inseridos dentro da nossa sociedade inúmeros grupos culturais diferentes. E essa convivência acaba surtindo efeitos contrários. Essas convivências, sem o conhecimento necessário ou com todo o processo econômico marginalizando algumas culturas, torna o processo de
de conexão cultural muito difícil. E surge aí grupos extremistas ou xenofóbicos que não vão aceitar a inclusão de povos e culturas diferentes dentro do seu território. Hoje, a xenofobia foi um conceito trabalhado em sala que descreve a aversão ou o medo do estrangeiro. Então, hoje a xenofobia ela é muito difundida no continente europeu e no continente da América do Norte, por exemplo. Por quê? Porque são territórios muito desenvolvidos, aonde geram polos de atração populacional. Então, uma gama de população do mundo inteiro, de povos e culturas totalmente diferentes, se encaminham para essas áreas do planeta em busca de novas e uma melhor qualidade de vida, trazendo aí a inflamação de problemas culturais. Esses problemas culturais mostram a incapacidade do povo de dividir e distribuir seus recursos com menos favorecidos, tá bom? Esses movimentos xenofóbicos, eles são muito complicados porque eles exaltam políticas repressivas aonde pode acarretar a grandes movimentos preconceituosos, tá? E quando falamos sobre isso, o terrorismo está alencado nessa porção também. Então, não é à toa que a maior parte dos atos terroristas ocorram nesses territórios, tá? Lembrando que o Oriente Médio, ele é um alvo de instabilidade geopolítica muito grande. Então, isso justifica essa grande quantidade de guerras, por exemplo, no território. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos continuar no capítulo 2. Então, eu quero que para essa, vocês realizem todas as atividades desse capítulo, que vai da número 1 a 10, beleza? E faça a atividade proposta. Um beijinho e até a próxima aula.